Olá, querido, tudo bom? Vamos nessa aula fazer o estudo analítico da equação de Gauss. Existem algumas convençõezinhas chatas de sinais que nós vamos tentar facilitar a tua vida, dando algumas dicas para evitar que tu erre as questões envolvendo os cálculos dos espelhos esféricos, tá certo? Então olha lá na nossa telinha. Bom, primeiramente, precisamos convencionar da seguinte forma. Posição do objeto, posição da imagem e distância focal. Esses três termos serão utilizados na equação de Gauss. Distância do objeto será DO, distância da imagem será DI e o foco F, tá certo? Onde toda vez que estivermos trabalhando com objetos reais e imagens reais, tanto o DO como o DI ficarão positivos. Diria até que quando estivermos trabalhando com foco real também, que é o caso do espelho côncavo. Então, a partir de hoje, tudo que for real, DO, DI e o foco serão positivos. Entendeu? Então, obviamente, tudo que for virtual, DO, que é a distância do objeto, DI, que é a distância da imagem, e o foco serão negativos. Então, DO, DI e o foco serão negativos. Tá certo? César, mas a gente vai utilizar essas tuas informações onde? Aqui, na equação de Gauss, que pode ser escrita dessa primeira forma aí, DI vezes DO igual a F vezes DI mais F vezes DO, ou F igual a DI vezes DO sobre DI mais DO. O importante é não errar os sinais quando você for substituir os dados nessa equação. Então, caso o cara diga um espelho convexo de foco 30 centímetros, na equação você não vai botar 30, você vai colocar menos 30, porque no espelho convexo, o foco ele é negativo. Tá certo? Do mesmo jeito que ele diz, um espelho convexo gera uma imagem a 30 centímetros, a 15 centímetros desse espelho. Pô, tu sabe que o espelho convexo gera imagem virtual. Então esse DI, que é a distância da imagem para o espelho, deveria ou deverá ser negativo. Daí tu põe lá menos 10, menos 15, quanto ele tiver dado. Se você não colocar, você vai errar. Tranquilo? Então, isso aí é uma convenção que, na verdade, serve como regra. Você tem que utilizar. Tá certo? Outra informação interessante. Envolve o aumento linear transversal. Esse aumento linear, ele mostra, ele diz quantas vezes determinada imagem é maior que o objeto ou menor que o objeto. Por isso que esse aumento linear, ele é calculado fazendo a divisão entre o HI, que é a altura da imagem, com o HO, que é a altura do objeto. Tá? Então, se esse A, por exemplo, der 2, significa que a altura da imagem é maior que a altura do objeto, 2 vezes maior. Se esse A der 1,5, significa que a altura da imagem é 2 vezes menor que a altura do objeto. Perfeito? Bom, mas existe uma convenção de sinais também. Perceba. Quando a imagem for direita, o A será positivo e o HI também. E quando a imagem for invertida, o A e o HI serão negativos. Na verdade, tudo que é estranho acaba sendo negativo, né? Virtual e invertido, tudo é negativo. Direita e real, tudo é positivo. César, eu não estou seguro ainda quanto a esse aumento linear. Então vamos melhorar. Isso a gente escuta muito em sala de aula. Bora lá. Vamos supor que você tem um A igual a 2. A igual a 2 significa que essa imagem é 2 vezes maior. Então, essa imagem é 2 vezes maior. O A é positivo, então essa imagem é direita. Se é direita, toda a imagem direita é virtual. Ou seja, esse espelho é um espelho côncavo. Por exemplo. Bora lá. A igual a menos 1/3. Bom, primeiro, se é 1/3, essa imagem é menor. Mas se é negativa, essa imagem é invertida. Se ela é invertida, ela é real. Então, se ela é real, o único espelho que gera a imagem real é o espelho côncavo. Tá certo? Bora lá. A igual a menos não.
A igual a 1/4. Bom, se A é igual a 1/4, essa imagem é 4 vezes menor, certo? Se A é positivo, essa imagem é direita. Se é direita, ela é virtual. Se é virtual, direita é menor, o espelho é convexo. E por aí vai, tá bom? Então, você tem que tomar cuidado na hora de analisar esse aumento linear, porque ele traz muitas informações. Tranquilo? Por ele trazer muitas informações, a gente gosta também de utilizar essa outra equação aqui, que os livros não usam muito, mas a gente gosta de utilizar. Os livros não colocam muito dentro do assunto, mas a gente gosta de utilizar. Porque ela une o aumento linear, tá? Que é uma grandeza que tu percebeu agora, que é extremamente importante, traz muitas informações, com o foco que traz muitas informações também, principalmente se o espelho ele é convexo ou é côncavo, com o posicionamento do objeto que permite, principalmente no espelho côncavo, você dizer quais as informações dessa imagem. Então essa equação para a gente, ela é extremamente importante, então trate de memorizá-la, tá certo? Retorna aqui comigo. Bom, fechamos espelhos esféricos, é um assunto extremamente curto mesmo, tá? Mas que não deixa de estar presente nas provas que você vai prestar. Tá certo? Então resolve alguns exercícios para fixar legal e até a próxima aula que é de refração luminosa, tá bom? Perca não. Tchau, tchau. Abração.